Bom dia, bom dia, bom dia. Já orou, já leu a Bíblia hoje? Como está seu coração? Tudo em paz? Olha que interessante, estava lendo Provérbios 19, versículo 19, versículo 21. A pessoa iracunda tem de sofrer as consequências do seu mau gênio, porquanto, se tu a livrares, virás a ter de repetir tal ajuda vez após vez. Versículo 21. O ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. A pessoa iracunda tem de sofrer. Eu estava lendo aqui William Barclay sobre ira no livro As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Ele tem, digamos assim, seus problemas, enfim, que é bem apresentado logo aí na nota dos editores aqui. Uma publicação dessa bela obra de William Barclay não significa que endossamos a teologia dele. O professor Barclay não era evangélico, uma vez que negava a inspiração plenária das Escrituras, a divindade de Jesus Cristo e a condenação eterna dos ímpios, entre outras doutrinas fundamentais. Cremos que seria um grave erro concluir que a divulgação de suas valiosas pesquisas sobre termos gregos, visando a compreensão maior do Novo Testamento. Então, eles acreditam que seria um grave erro concluir que a divulgação de suas valiosas pesquisas sobre termos gregos, visando a compreensão maior do Novo Testamento, também inclui o apoio às posições anticristãs que ele abraçava. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E, quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Ou seja, está ensinando aqui a fazer uma peneiragem, né? Você selecionar o que é bom, reter o que é bom e ignorar ou esquecer e não guardar no seu coração o que não edifica, o que não é certo. Então tá aqui o... Deixa eu ver se eu acho aqui. Edições Vida Nova, William Barclay. Enfim, estava lendo aqui sobre ira. Achei interessante, antes de comentar esses dois versículos de Provérbios, olha que interessante. Tumos, ira. Em todas as versões em português, menos nessa outra versão. Raiva, crise de fúria, outra tradução, explosões de paixão, mau gênio. Foi a tradução que nós encontramos ali, né? Mau gênio. A pessoa iracunda tem de sofrer as consequências do seu mau gênio. Outras traduções, a palavra indignação, ira furiosa. Olha que legal. Vamos lá. Tumos é uma palavra com potencial quase limitado para o bem e para o mal. Pode descrever uma qualidade sem a qual nenhum bom caráter pode florescer. Pode descrever uma qualidade que arruína relacionamentos pessoais e que destrói a fraternidade dentro da comunidade. Comecemos examinando tumos no Antigo Testamento grego, onde ocorre mais de 300 vezes. Na LXX, tumos pode ser usado a respeito dos homens no mau sentido. Caim desviou-se da sabedoria com ira e assim tornou-se assassino do seu próprio irmão. Esse livro aqui não está no cânon protestante, né? Sabedoria 10.3, mas William Barclay, como nós já conhecemos, ele não tem medo de ler nada, né? Ele lê tudo. O orgulho não foi criado para os homens, nem a ira feroz para os que nasceram de mulher. Outro livro aqui que não está no cânon protestante. Os ciúmes e a ira encurtam a vida, e a ansiedade provoca a velhice precoce. Não há pior veneno do que o veneno da serpente, nenhuma ira é pior do que a ira de um inimigo.
Na LXX, túmulos pode ser usado a respeito dos homens num bom sentido. 3 coisas provocam o sábio à ira: um guerreiro passando necessidade por causa da pobreza, homens inteligentes que são tratados com desprezo, e o homem que se desvia da justiça e peca. Ali, a palavra significa a justa indignação diante daquilo que está errado. Ou seja, mais uma nova vez onde a palavra ira não tem um sentido pecaminoso. Na LXX, túmulos é usado mais de uma vez a respeito dos animais selvagens. O sábio conhece a natureza dos animais e o gênio das feras. A sabedoria fala das feras cheias de ira e da terrível fúria das feras selvagens. Conforme veremos, túmulos é, na realidade, a única palavra possível para a fúria de um animal. Na LXX, túmulos é usado para Deus. Há nele misericórdia e cólera, e sua ira pousará sobre os pecadores. Os homens são advertidos a pensarem na ira de Deus e no dia da morte. No Novo Testamento, especialmente no Apocalipse, túmulos é usado a respeito da ira de Deus. Os pecadores serão obrigados a beber da taça do furor, túmulos, da ira de Deus. Apocalipse 19:15, Apocalipse 16:19. Enfim, conferir também Apocalipse 14:19, Apocalipse 15:1, Apocalipse 16:1. No Apocalipse, túmulos não é somente usado no tocante a Deus, mas também com relação ao diabo. O diabo vem com grande cólera, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:12. Fica bem claro que túmulos é uma palavra com ampla gama de significados, inclusive a ira humana e divina, a ira diabólica e animal, a ira nobre e destrutiva. Voltemos-nos agora para túmulos nos escritores gregos seculares. Nestes escritores, voltaremos a ver como túmulos é uma qualidade que, pode-se dizer, está sempre equilibrada numa linha muito fina, pronta para cair para um lado ou outro. Túmulos pode ser uma palavra nobre. Em Aristóteles, frequentemente significa espírito, não no sentido religioso do termo, mas no sentido em que dizemos que uma pessoa cheia de vida e viril tem espírito, está classificada com a coragem. Ética Nicômaco é de onde veio essa citação. É a capacidade da alma mediante a qual os homens amam, tem a capacidade de ordenar, emocionar-se com a liberdade, sentem justa indignação diante do erro. É o elemento da alma que se dispõe e que é indomável. Políticas, outra citação: nenhuma alma, escreve Platão, pode se levantar contra a injustiça sem uma nobre paixão, túmulos. É a palavra que Xenofonte emprega na frase força e coragem. Outra citação. Então a gente percebe que o Barclay é uma pessoa bem culta, né? Chamado de professor Barclay, né? É claro que aqui temos uma palavra que pode descrever uma qualidade da alma, da qual depende a fortaleza, a nobreza, o cavaleirismo e a liderança. Mas os escritores clássicos não têm a mínima dúvida do que diz respeito ao perigo que está presente em túmulos. É como uma dinamite que pode ser bem usada para abrir caminho através de obstáculos por meio de explosões ou para reduzir uma cidade a ruínas. Aristóteles usa a palavra para aquilo que chamaríamos de paixão em Ética Nicômaco. Uma ação produzida por túmulos, disse ele, não pode ser atribuída às intenções prévias maliciosas, caso se deva a uma explosão da paixão. Ética Nicômaco. Platão, conforme já vimos, disse nas leis que nenhuma alma pode defender o direito sem túmulos, mas passa imediatamente a dizer que mediante este mesmo túmulos o homicídio pode ser cometido, e que para ser mantido no seu lugar apropriado, túmulos deve ser disciplinado e castigado. As definições platônicas dizem que túmulos, ira,
é um impulso violento sem raciocínio. Aristóteles não aceita esta definição. Não quer fazer uma separação completa entre tumos e a razão, mas oferece um quadro vívido. A ira, diz ele, realmente dá ouvidos à razão, mas escuta erroneamente, como um servo que sai correndo da sala antes de seu senhor ter completado as suas ordens. Ética Nicômaco. Tumos é uma qualidade grandiosa, mas precisa ser dominado com mão forte. A natureza de tumos, para o bem e para o mal, pode ser melhor vista na derivação que os gregos lhe atribuíam. Aristóteles fala acerca do calor e da velocidade da sua natureza. Ética Nicômaco. Os gregos o derivam do verbo tuen, que significa ferver. Tumos deriva seu nome, escreve Platão, do enfurecer-se e ferver a alma. Platão, Crátilo. Basílio, usando outra metáfora, descreve-o como embriaguez da alma. Ora, é exatamente esta qualidade que dá a tumos sua característica especial e que o distingue da palavra orgé, que é usualmente traduzida por ira. Orgé é, por exemplo, a palavra que Paulo usa para a ira de Deus. O aspecto característico de tumos é que é muito violento, porém breve. Jeremiah Taylor chamou tumoi, o plural, de iras fortes, porém passageiras. Os estoicos definiam tumos como o início da raiva, Diógenes Laércio. Em contraste com orgé, que Cícero definiu em latim como ira inveterada, uma ira que se tornou inveterada, Cícero. Amônio disse que tumos é proskairos, temporário, momentâneo, ao passo que orgé é polukronos e mnesica, de longa duração. Novamente meu grego aqui impressionando. Acalentando a lembrança do mal. Tumos, dizem os gregos, é como fogo de palha, que rapidamente produz uma chama alta e com igual rapidez apaga-se ao esgotar o combustível. Tumos, portanto, não é ira acumulada há muito tempo. É o fogo ardente do mau gênio que se incendeia em palavras e ações violentas e que se apega com igual rapidez. Finalmente, examinemos tumos conforme Paulo emprega o termo. Em Romanos 2,8, emprega-o para a indignação de Deus, ira, orge, e a indignação, tumos, aguardam os que perturbam a paz. Teme que achará tumos na igreja aflita e perturbada em Corinto, 2 Coríntios 12:20. A amargura, a cólera, a ira, a gritaria, as blasfêmias e as malícias devem ser totalmente postas de lado. Efésios 4:31. A ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena são os pecados dos pagãos. E os cristãos devem eliminá-las da sua vida. Colossenses 3, versículo 8. Tumos, um mau gênio explosivo, é algo que deve ser banido da vida cristã. Muitas pessoas têm clara consciência de que possuem mau gênio, e muitas delas alegam que não podem evitá-lo, esperando dos outros que aceitem e perdoem suas explosões de ira. O Novo Testamento deixa bem claro que semelhantes demonstrações de mau gênio são manifestações pecaminosas pelo fato de o homem ainda estar preso aos baixos instintos da sua própria natureza. É bem possível que semelhante pessoa nunca tenha plena consciência de como está ferindo aos outros e produzindo uma situação em que o convívio se torna difícil. Devido ao fato de irromper como fogo sobre palha e depois se esquecer,
pensa que os outros devem ter igual capacidade para se esquecerem da dor que ele infligiu. Que essa pessoa possa se lembrar de que semelhantes demonstrações de mau gênio são pecaminosas e que o único modo de vencê-las é mediante o poder do Espírito Santo no coração. Ao mesmo tempo, ninguém quereria banir toda a ira da vida. Há 2 ditos no Novo Testamento. Ao dito de Jesus, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo, se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Mateus 5:22. A cláusula de ressalva sem motivo não está nos melhores e é corretamente relegada a colchetes na ara. Por outro lado, Paulo escreve: irai-vos e não pequeis. Efésios 4:26. Onde se acha o elemento que transforma o poderoso veneno da ira em remédio útil? A resposta, em linhas gerais, é a seguinte: a ira que é egoísta, que provém do orgulho e da sensibilidade indevida para com os seus próprios sentimentos, é sempre e invariavelmente errada. A ira que visa o bem dos outros e que é purificada do próprio eu, frequentemente pode ser uma arma a ser usada por Deus. Maravilhoso, né? William Barclay, ele basicamente ele pega uma palavra e, de acordo com a cultura humana, a literatura universal, a própria escritura, todas as traduções possíveis, ele apresenta todos os significados possíveis, todas as vertentes, e deixa você escolher qual que você acha mais condizente, ou então te faz ficar como ele, né? Na dúvida, sendo um professor excelente que aborda todas as correntes e simplesmente diz: ainda estou estudando. Voltando aqui ao texto de Provérbios 19, a pessoa iracunda tende a sofrer as consequências do seu mau gênio. É como se fosse assim: você vai tentar ajudar uma pessoa, mas ela parece... Não sei se você já ouviu aquela expressão bode na horta. Ele entra na horta e você tenta domesticá-lo, você tenta, enfim, fazer ele parar de destruir tudo, mas ele está obstinado em sair correndo e pisar em tudo e destruir tudo. Assim é a pessoa iracunda. Aquela pessoa que ferve em ódio. E como nós já lemos lá no Barclay, essa ira aqui, esse mau gênio, ele é considerado como uma explosão rápida que faz um estrago e logo acaba. E as consequências disso são terríveis muitas vezes. Então, esse é um dos provérbios assim que eu gosto de ler. Para quê? Para me afastar de pessoas que têm essas características. Porque não adianta corrigir elas. Se eu livrar elas, se eu defender elas, se eu tentar ajudar, se eu falar bem, se eu orar por ela, isso é o mais triste. Se eu orar por algumas pessoas, por mais que Deus, em sua misericórdia, possa livrar essa pessoa, se ela não nascer de novo, se ela não aprender que esse tipo de mau gênio, essa ira, só vai destruir ela, se ela não tiver bons conselhos e não nascer de novo, ela vai repetir vez após vez a mesma atitude e vai ser inútil tentar livrar essa pessoa e ajudar essa pessoa. Talvez esse provérbio aqui tenha sido um provérbio importante no auxílio de juízes, na maioria das vezes, né? Tem pessoas que não adianta o perdão, não adianta a segunda chance, porque essas pessoas vão vez após vez repetir a mesma coisa porque não controla a sua ira. Por que Paulo fala lá, irai-vos, mas não pequeis, né?
O cristão pode se irar? E Jesus fala, aquele que se irar sem motivo contra o seu irmão. Nós vemos muitas das vezes Jesus se irando, e ele é o nosso exemplo. Nós vemos Jesus pegando um azorrago de cordas e expulsando os cambistas do templo, dizendo, a minha casa será chamada casa de oração. Nós vemos em Mateus 23, Jesus dizendo, sepulcros caiados, fariseus, hipócritas. Isso é ira. Nós vemos também Jesus indignado durante várias e várias vezes, quando aqueles homens chegavam até ele com a intenção de matá-lo e faziam aquelas perguntas capciosas, aquelas perguntas cheias de malícia para matá-lo. Devemos pagar imposto a César? Lembra da bajulação? Sabemos que é um mestre, sabemos que você veio da parte sempre com segundas intenções de Jesus, que sabe os pensamentos e conhece todas as coisas. Com certeza se irava com a hipocrisia daqueles homens que se aproximavam dele com a intenção de matá-lo, fazendo perguntas para poder levá-lo às autoridades ou apedrejá-lo. Sabe aquela mulher pega em adultério em João 8? Quão maldosos eles eram, né? Quão cheios de raiva. Eu creio que uma das piores tipos de características de pessoas é aquela que ela disfarça a ira, sabe? Ela consegue adocicar a ira, ela consegue disfarçar as suas verdadeiras intenções e aproxima de você com um pouco de doçura, com gentileza, com aparente amor e preocupação com a sua saúde e bem-estar. Mas só alguém realmente sábio consegue discernir as segundas intenções por trás de pessoas que disfarçam o ódio e a raiva com elogios e com bajulações, mas a sua verdadeira intenção é destruir a sua vida e a vida de outras pessoas. Então fica aqui esse provérbio maravilhoso que eu guardo no coração. A pessoa iracunda tem de sofrer as consequências do seu mau gênio. Porque se ela não sofrer, quem sabe ela não vai aprender. Porque se você livrar ela, ela vai repetir, vai repetir. Então muitas pessoas têm que sentir a consequência das suas ações, da sua ira, do seu temperamento descontrolado. Porque somente quando elas sofrerem, elas vão aprender e não vão repetir os erros. Aqui fica também um conselho para os pais, né? O pai que nunca corrige o seu filho. Toda vez que o filho briga com o seu irmãozinho, quebra alguma coisa, o pai fala, não, meu filho, eu não vou te punir, papai e mamãe não vai te punir, pode quebrar tudo de novo. Aí vai lá, quebra prato, quebra copo, pula em cima do sofá com o pé sujo, etc. Então é necessário haver uma pessoa madura para fazer com que a pessoa que tem um mau gênio, cheia de raiva, seja impactada, seja transformada, recebendo a punição e as consequências da sua ira para que aprenda a lição. E por fim, o ser humano pode fazer muitos planos, contudo quem decide é Deus, o Senhor. Ou seja, mais um versículo aqui, lembrando aquele texto de Romanos, né, 8:28, todas as coisas cooperam para o bem. Deus é soberano. Não é pecado fazer planos, planejar, sonhar, orar, e isso faz parte da horizontalidade aqui dos homens, né? Nós fazemos planos, projetos, nós oramos, pedimos a Deus, Deus, é a tua vontade, é o que o Senhor quer. Pedimos conselhos, conversamos com outras pessoas, será que isso é a vontade de Deus? E na multidão dos conselhos há a sabedoria. Então, e venhamos meditar hoje sobre a ira e sobre fazer planos e a soberania de Deus. Que Deus possa abrir os nossos olhos para que possamos cada vez mais entendermos a sua vontade e que nós venhamos escolher aquilo que agrada a Deus e não aquilo que a maioria das pessoas está seguindo, porque é fácil seguir a maioria, né? Seguir o que todo mundo está fazendo.
Mas o Senhor nos convida a ser como Daniéis, né, na Babilônia, a sermos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, a sermos sal da terra e luz do mundo, vivendo para a glória de Deus, sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que nós venhamos fazer as nossas escolhas e planos, não seguindo os modismos e achismos e seguindo os conselhos dos ímpios, mas que nós venhamos tomar decisões segundo a vontade de Deus. E tudo que nós venhamos fazer, nós venhamos ter um versículo da Bíblia ou vários livros que estejam do nosso lado dizendo: continue nesse caminho, esse é o caminho estreito que conduz até a vida eterna. Continue peregrino. Como escreveu John Bunyan quando ele estava fugindo da Feira das Vaidades e viu Fiel chegando primeiro, digamos assim, numa carruagem até a cidade celestial. Sabe, às vezes machuca ver nossos irmãos morrendo, companheiros sendo levados soberanamente por Deus através de perseguições. Mas eu nunca vou esquecer daquele poema. Mas os infiéis e seus vãos bacanais sofrerão debaixo de dores infernais. Canta, fiel, canta, e que teu nome sobreviva, porque depois da morte vem a vida efusiva. Que a todos um ótimo dia. Que a vontade de Deus seja feita. Amém.